Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula no canal de Estatística para Concurso. Nessa aula vamos deixar uma dica para você aí, mais uma dica CESP-Sebrasp, né? Para você resolver essas provas de forma integralizada, né? Aquilo que eu falo para os alunos, você tem que conjugar itens do conteúdo programático com outros itens que às vezes sequer aparecem na prova, mas que estão lá presentes e podem te ajudar na resolução de questões. Então nós temos aqui mais uma questão, ou mais uma vez a questão da Polícia Federal. Nós vimos aqui, né, pessoal? Nós já resolvemos essa questão aqui no canal de forma bem analítica. Hoje nós vamos trazer para você duas dicas, na verdade, uma dica principal que te levava a resolver essa questão aqui, ou pelo menos duas dessas questões muito tranquilamente. Bom, então, dada uma função densidade de probabilidade, nós sabemos que uma função densidade de probabilidade, nesse caso aqui nós temos uma variável aleatória x, essa função densidade de probabilidade é uma função não negativa para todo x pertencente, então, ao domínio de variação. Nesse caso aqui dessa variável, nós tínhamos, então, o valor de 0 até o 24. Aqui no 24 ele colocou o menor ou igual, mas não faz muita, melhor dizendo, ele colocou o menor, né? Não faz muita diferença. Então, o que o concurseiro poderia notar aqui? Primeiramente, conforme nós já falamos, essa questão 37 aqui, uma questão muito manjada nas provas da Sebrasp, já que nós temos aqui, olha só, o que se chama de uma variável contínua, né? Uma variável contínua é aquela que toma valores nos intervalos da reta dos números reais. Na verdade, uma definição um pouco mais técnica vai dizer o seguinte, olha só. A probabilidade de x ser igual a um número real qualquer, nesse caso aqui ele usou 5, isso aqui é igual a zero. Por definição de uma variável aleatória contínua. Podemos escrever aqui de maneira genérica, olha só, a probabilidade de x igual ao k, esse k pertencente aos números reais, isso aqui é igual a zero. Por definição e por construção da função de densidade e, por conseguinte, da função de distribuição de uma variável aleatória contínua. Então veja que uma questão muito tranquila que sequer você precisava fazer cálculo aqui para chegar à conclusão de que esse item aqui está errado, né? Já que essa probabilidade aqui é nula. Um outro aspecto relevante agora aqui para a questão de número 38 é um assunto chamado, que vem, né, comumente aí de mãos dadas, que é a assimetria e a curtose. Na verdade, são as medidas de forma de um conjunto de dados e, por extensão, de uma variável aleatória. Então, quando nós consideramos aqui o intervalo de variação para essa variável x, note que nós temos aqui uma função densidade de probabilidade, temos a constante de normalização e essa expressão aqui ao quadrado trata-se então de um ramo de parábola. Quando a gente plota essa variável no eixo do x, a gente vê então que isso aqui analiticamente será uma função quadrática e, portanto, ao desenvolver essa questão ou o gráfico dessa variável aleatória, nós vamos notar que ela é uma coisa desse tipo aqui, olha só. Nós temos aqui o eixo do x e temos aqui uma parábola com esse esboço.
Veja que quando nós substituímos aqui o valor f de 12, nós vamos ficar aqui com gama. O 12 menos o 12 elevado ao quadrado, fica muito tranquilo de perceber que isso aqui vai ser igual a zero. Então, note que essa variável aqui toma para o valor x igual a 12 o ponto zero, ou o valor igual a zero, no eixo dos y. E aí é interessante notar que, note que temos aqui uma variação de 0 a 24, nós deveríamos observar então exatamente a simetria para esse conjunto de dados. Então, se nós imaginamos aqui o eixo dos y, nós temos aqui um eixo de simetria para esse conjunto de dados. Esse conjunto de dados, vamos supor que varia aqui, né? Que o 24 esteja aqui, só esboço, tá? Não estará ali exatamente. E o que acontece? Nesse momento, nós observamos exatamente a simetria para esse conjunto de dados. Como temos aqui um eixo de simetria, as características desse gráfico se repetem para esse lado e se repetem aqui para esse outro lado. Nesse momento, é importante notar, então, que o coeficiente de assimetria dessa distribuição de dados no intervalo considerado é, então, igual a zero, já que nós temos uma curva simétrica para o conjunto de dados. Então, olha só, nós podemos escrever tranquilamente que a moda desse conjunto de dados é igual à média, que é igual à mediana para esse conjunto de dados. E qual é esse valor? É exatamente aquele valor que passa no eixo de simetria desse conjunto de dados. Então, note que uma análise bem tranquila, apenas olhando o aspecto gráfico para esse conjunto de dados, nós poderíamos concluir que o valor esperado desse conjunto de dados aí é igual a 12 unidades e que o item 38 é um item do tipo certo. Então, veja que até aí fomos duas questões bem tranquilas, resolvidas aqui bem na maciota, sem precisar sequer fazer conta alguma. Então, se você que chegou aqui está interessado em continuar sua preparação para concurso, dá uma olhadinha aí no link na descrição do vídeo, veja tudo que eu preparei para você e vamos continuar nessa pegada, porque temos aí concursos Sebrasp na área fiscal, na área de estatística e com certeza temos muito mais dicas para você gabaritar a sua prova. Um grande abraço e até a próxima aula.